Bom, pessoal, então vamos iniciar aí mais um webinar. Nesse webinar a gente vai falar um pouco das boas práticas no sistema de vapor e condensado na produção na extração, principalmente dos óleos vegetais. Então, pode mudar um pouco de um óleo, de um grão para o outro, né? Mas o conceito, a concepção é muito parecida. E óbvio que é muito mais comum a gente conhecer um pouco mais, óbvio, da parte de extração de óleo de soja, sendo que a gente consegue, sim, ter uma base bem mais interessante para poder passar e compartilhar com vocês. Na parte do óleo de soja, então a gente vai passar para vocês aqui, primeiro, a parte do consumo básico de vapor, o circuito básico. Isso não difere de nenhum outro tipo de segmento de mercado. Então, pode ser desde a indústria têxtil até a parte de automotiva. Você sempre vai ter um circuito básico de vapor, que vai passar por uma geração de vapor. Então, lá na casa de caldeiras, eu vou gerar esse vapor. Depois disso, eu vou ter os coletores, distribuidores e tudo mais, que eu vou fazer as tubulações e eu vou distribuir esse vapor. Então, são todas as linhas externas aí da planta, ou até internas, efetivamente, que está distribuindo o vapor para cada equipamento. E essas linhas de distribuição, elas precisam ter sua própria drenagem, né? E aí, quando a gente fala de distribuição, nós estamos falando normalmente na distribuição de vapor na mesma pressão de geração. Então, a gente tem uma característica aí, né, de vapor de alta pressão, ou seja, o purgador vai estar drenando o condensado de uma rede de alta pressão. Em seguida, eu distribuí e entreguei o vapor para o meu equipamento, eu vou ter o consumo do vapor, seja ele para a movimentação de uma máquina motriz, seja ele para um aquecimento, arraste de solvente, enfim. E aí, dependendo desse consumo, ele pode ou não ter a sua drenagem, o seu purgador. Por que a gente fala pode ou não? E principalmente dentro da parte de extração de óleos, você tem um processo que é justamente adicionar vapor diretamente no óleo, né, na micela, que o pessoal normalmente fala, então que é a mistura do óleo com o hexano e tudo mais, para arrastar, esquentar e volatilizar o solvente para poder separar, vamos dizer assim, o óleo da micela, o óleo do solvente, e aí você fazer a recuperação do solvente para utilizar novamente no processo. Então, nessas condições onde o vapor ele entra em contato direto com o produto, a gente usa um consumo, né, direto, automaticamente você não tem drenagem, você não tem um purgador drenando isso. E o indireto, obviamente, lá, por exemplo, no DT, você tem o prato, você tem os trocadores de calor, é outro exemplo, onde o vapor não entra em contato direto com o produto, esse tem o aquecimento indireto, e aí sim, normalmente se utiliza purgador para fazer essa drenagem desse equipamento. Isso é o básico. O que a gente normalmente encontra em algumas plantas que a gente acaba visitando, né? Primeiro, a mistura de equipamentos, onde ele tem os purgadores drenando as redes de alta, numa mesma tubulação, muitas vezes, da rede de retorno de condensado após uma redutora. Então, por exemplo, você está gerando vapor, imaginamos que você não tem cogeração, está gerando vapor a 12, 13, 14 bar de pressão, e o seu consumo de vapor, dependendo do ponto da planta, é lá de 3, 4 bar. Então, quando se mistura esse condensado de alta e condensado de baixa, ele pode atrapalhar, de uma certa forma, a eficiência da drenagem dos purgadores de baixa pressão. Então, normalmente é recomendado linhas independentes, ou você pode até fazer uma linha única, mas você tem que prever uma baixa pressão, uma baixa perda de carga nessa linha, para que a drenagem dos purgadores de alta pressão não influencie, não atrapalhem a drenagem dos purgadores de baixa pressão, principalmente dos equipamentos, onde normalmente se tem uma válvula de controle de temperatura. Então, tem uma característica também no controle de temperatura, que é justamente você ter um ponto onde você trabalha em baixa pressão, e a válvula de controle de temperatura ela reduz a abertura dessa válvula,
ela vai trabalhar lá com 20%, 30%, e aí sim, com isso, você vai ter um problema grande de não ter pressão para conseguir remover o condensado dentro do trocador de calor, ou serpentina, ou do casco, né, da camisa, e injetar ele na rede de retorno de condensado. Isso é conhecido, quando as duas pressões são iguais, é conhecido como stall point, né, ponto de estolagem. E aí, pior ainda, se fica abaixo, que aí realmente, se não tiver uma válvula de retenção, você tem o retorno desse condensado para dentro do equipamento. E o que a gente normalmente encontra nas plantas é alguns detalhes que, às vezes, a falta da drenagem ao longo da rede. Né? Aqui, obviamente, está representado, e é o que eu gosto de frisar, a gente sempre recomenda uma rede de vapor com um fluxo descendente, então eu estou vindo com o vapor da casa da caldeira, eu vou descender, para que o condensado, no momento de consumo zero, ele por gravidade, né, pelo seu peso, pela sua densidade, ele vá para uma bota coletora e seja removido pelo purgador. E aí, obviamente, antes de qualquer subida, fazer novamente essa drenagem. E lá no final de rede, um sistema de drenagem com vários purgadores, drenando a parte de condensado em operação, drenando o ar, porque normalmente quando você vai iniciar a operação daquela linha, você está com a linha cheia de ar, então onde você tem vazamento de vapor, tem entrada de ar, quando esse vapor condensa, baixa pressão e até forma um certo vácuo dentro da linha, ele vai puxar ar para dentro. Então esse ar é empurrado para o final de linha, e você tem um eliminador de ar num ponto alto, normalmente lá no final, fazendo essa eliminação do ar, porque você vai trabalhar por temperatura, o ar é frio, ele atrapalha seu processo de aquecimento. E existe também o purgador de partida para linhas intermitentes, ele vai trabalhar na condição de que, no momento que a pressão dessa rede zera, ele vai abrir e descarregar para o ralo. Se ele zerou, já não tem mais pressão, já não tem temperatura, normalmente, ele vai jogar esse condensado para o ralo, porque eu não tenho pressão para retornar para o meu sistema. Quando eu vou partir novamente, esse purgador ele garante que toda essa tubulação, desde que ela tenha inclinação, esteja limpa e seca, e ele vai garantir que nos primeiros momentos onde a pressão de aquecimento é de meio bar, 1 bar, até 1 bar e meio, ele vai drenar esse condensado quente para o ralo e vai auxiliar o purgador normal lá no final de rede para garantir uma operação melhor para o sistema. Então, aqui está representado no final de rede, mas ele pode sim ser instalado em alguns pontos estratégicos, aí, principalmente aqui poderia ter um purgador de partida, então são correções aí pontuais que se podem fazer. E nessas instalações, num sistema aí, normalmente uma planta de extração de óleo, a planta ela tem uma operação contínua, você trabalha 24 horas, 7 dias por semana, então você trabalha numa condição que a própria vazão da linha ajuda a empurrar, a puxar esse condensado para dentro da bota, a primeira bota que encontra. Então, em condições de tubulações contínuas, você não precisa ter esse declive, vamos dizer assim, para retornar condensado. E, obviamente, o que a gente recomenda é ajudar a água a voltar ao ponto mais baixo, então ajudar com uma leve inclinação. E nós falamos primeiro que as drenagens recomendadas de um ponto ao outro, a gente fala de 40 metros, né? Distância média entre uma drenagem e outra. Essa distância aí vai garantir com que essa condensação formada nesse trecho seja coletada e não tenha acúmulos, e eu vou entregar um vapor com título mais próximo de um possível. Então, eu vou conseguir um vapor de boa qualidade. E essa recomendação também da inclinação para linhas intermitentes, nós recomendamos uma inclinação de 0,5%, ou seja, lá na ponta eu tenho que estar 1 metro abaixo para cada 200 metros de comprimento de tubulação. Então, 0,5% de inclinação também é recomendado. Outro ponto que nós sempre chamamos atenção, quando eu entro com a 90 graus na rede principal de condensado e retorno de condensado, eu vou fazer essa descarga direta, principalmente se eu já estou vindo com vários consumidores de baixa pressão aqui, né, eu vou ter uma pressão baixa e de repente eu vou descarregar condensado de 14 bar aqui dentro, eu vou poder causar uma retenção
desses fluidos vindo, desse condensado vindo, e aí eu vou ter um certo alagamento adicional para o meu equipamento. Então, eu vou atrapalhar a drenagem dos purgadores dos processos aqui atrás. Então, é mais recomendado de que se faça uma entrada a 45 graus. Então, você vai fazer um princípio quase que de Venturi, ajudando a empurrar o condensado para frente, ele vai puxar mais condensado, então você melhora. Uma outra vantagem, dependendo de algumas situações, você encontra furos justamente embaixo da entrada. Então, você vai entrar no ponto por cima da tubulação de condensado e muitas vezes ele acaba furando embaixo, justamente pelo jato spray batendo direto na tubulação. Então, você melhora essa condição, essa angulação aqui, melhora essa condição e previne alguns danos. Né? O que também a gente acaba encontrando nas instalações, as botas coletoras dimensionadas num tamanho incoerente, vamos falar assim. A gente encontrou em algumas plantas aí, tubulações de 10, 12, 14, 16 polegadas, uma bota coletora de 2 polegadas embaixo. Então, a gente fala, né, numa brincadeira, o condensado que tiver azar de cair dentro da bota, ele vai ser removido pelo purgador. E, na verdade, existe um padrão, uma boa prática a ser seguida, que tubulações de vapor de até 3 polegadas, né, menor ou igual a 3 polegadas, o diâmetro dessa descida é no mesmo diâmetro da linha. Então, se é meia polegada é meia, se é 2 é 2, e assim por diante. E outra informação extremamente importante, uma distância mínima de 200 milímetros. Eu tenho que ter uma retenção de condensado, sujidades, e nunca instalar o purgador no ponto baixo, que é extremamente comum a gente encontrar esse erro de instalação. Então, toda sujidade que eventualmente estiver na linha vai parar diretamente dentro do purgador. Então, quando trabalha nessa condição, você tem um ponto problemático. E muitas vezes, quando esse purgador é de meia polegada, a válvula, a gente encontra, inclusive, essas tubulações entupidas. Então, mata a função do purgador, alaga o sistema e deixa um vapor de baixa qualidade sendo distribuído pela planta. Um outro grande detalhe, como essas tubulações também normalmente são nos pontos muito altos, o que nós recomendamos é que traga a tubulação até um ponto baixo, 1,20 m, um ponto de trabalho. Então, você elimina a necessidade de trabalhar com permissão de trabalho em altura, andaime, plataforma, cinto. Então, todo um processo de segurança extremamente válido, você traz para uma condição de cota zero, 1,20 m, que seja, você vai trabalhar a nível do solo, e você vai fazer uma manutenção, um acesso muito mais fácil, principalmente para o pessoal limpar e drenar o fundo dessa bota. Então, com tempo em tempo, é interessante sempre limpar para tirar as sujidades acumuladas para ela não chegar no nível de coletar e ir para o purgador. Então, extremamente importante isso. Nos diâmetros acima de 4 polegadas ou maior, a gente já trabalha com uma bota com uma redução aqui. Então, você trabalha com uma linha, por exemplo, de 4 polegadas, 100 milímetros, você vai trabalhar aí 0,75, então seria uma tubulação de 75 milímetros. A primeira acima é 3 polegadas, então você vai vir com a linha 4 polegadas e fazer a descida de 3. Então, você vai trabalhar 8 polegadas na linha, você vai fazer a descida de 6. Então, você vai trabalhando nessa relação. E, obviamente, aqui a gente botou uma distância mínima, uma distância máxima, obviamente, de 500 milímetros, extremamente importante. Então, as botas coletoras na distribuição do vapor dessa linha. Os finais de linho, que a gente já mencionou lá atrás, quando a gente estava falando da instalação como um todo, tem um padrão de instalação que até europeu o pessoal faz, coloca uma curva, ao invés de colocar o T. Então, linhas mais intermitentes, eles não instalam o eliminador de ar, e ele vai trabalhar nessa condição. Mas ele vem no mesmo diâmetro da linha e tem uma saída para o purgador. E a bota final de linha, que é um padrão mais brasileiro, com um T, com uma descida, a gente trabalha, e recomenda para cá, o pessoal instala mais, já foi explicado no slide anterior. E um outro grande detalhe, quando a gente começa a falar em derivação de tubulações, obviamente, eu alimentei o vapor para um equipamento, eu vou seguir para o próximo, eu posso descontar aquela vazão, porque ele não vai passar para o próximo consumidor, eu posso reduzir esse diâmetro dessa tubulação. Isso pode ocorrer muito facilmente, muito tranquilamente, pode ser feito.
o que a gente recomenda? Que as reduções, elas sempre sejam feitas numa conexão, uma redução excêntrica, alinhado pela base. Eu não posso permitir em nenhum momento a formação de poças, de bolsões de condensado, para evitar justamente evitar os golpes de arite que podem ocorrer. E aí, obviamente, a remoção, ou seja, a derivação do vapor para algum equipamento, para uma área separada, ela sendo feita pela parte superior da tubulação. E lá, como a gente falou, o retorno condensado também pela parte superior. Isso aí está bacana. Agora, no momento que você começa a trabalhar com uma redução concêntrica, formando bolsão, derivações por baixo da rede de vapor, você começa a entregar um vapor com uma baixa qualidade. Então, teu purgador, você dá uma sobrecarga no purgador, você começa a ter outros problemas de aquecimento, você começa a ter um problema de golpe de arite, tanto no trocador como nas redes. Então, você tem que tomar um certo cuidado com essas instalações aqui. Mas, ok, isso é básico, a gente está falando da distribuição, isso seja desde a parte externa, então da caldeira até cada setor, como dentro dos próprios setores, você tem que tomar esses mesmos cuidados. Então, a gente passou aí. E a gente vai falar um fluxograma, falar um pouquinho do fluxograma básico. Eu acredito que muitos de vocês aqui já viram essas imagens, é lá da Crown Iron Works, está disponível no site deles, é bastante interessante. Um dia na vida do Sun Soybean. Então, como é o processo de produção? Ele tem aqui, obviamente, uma visão bastante macro, e aí aqui a gente está chegando no processo, basicamente, de preparação e extração, onde após a colheita, ele vai passar por um processo de limpeza. A limpeza dele, ele vai receber um certo aquecimento para ser armazenado, para depois o grão ele passar por um condicionamento de temperatura, o craqueamento, a descascagem, a laminação, e aí, dependendo dos casos, vai extrusar. Ele passa por uma área de extração do óleo de soja, onde ele entra em contato com o solvente, normalmente hexano. Esse óleo, ele tem dois movimentos depois aqui no extrator. Eu posso tirar um grão ainda, lá o que eles chamam muito de torta, eles chamam aí de massa. Eu retiro a massa da soja, no caso, do grão, eu vou botar ele, eu vou transferir ele para o dessolventizador tostador, Então, DT, aí ele tem o secador e o resfriador. Então, muita gente fala só o DT, mas é o DT-DC. Então, ele tem 4 etapas aqui dentro, onde ele vai dessolventizar, ele vai tirar todo o solvente que essa torta, essa massa, tirou, flocos também, já ouvi falar de flocos, ele levou, carregou junto, ele vai dessolventizar, vai recuperar o hexano, ele vai extrair uma parte ainda de óleo que ainda está contida dentro desses flocos, ele vai passar a tostar essa massa para secar ele e resfriar ele, e aí sim eu vou passar no famoso secador de farelo, daí eu vou ter alguns destinos diferentes. E a fase líquida, aqui é uma fase mista, uma fase líquida, então o óleo, na verdade, que o pessoal chama de micela, é a mistura do óleo com solvente, ele vem para um ponto onde ele passa por uma destilação. Então, eu vou aquecer esse óleo, essa micela, na verdade, eu vou retirar e separar o solvente do óleo, e eu vou reciclar esse hexano e jogar de volta para o processo de extração de óleo de soja. E aí eu vou ter um óleo cru, um óleo bruto, sendo extraído aqui, já com um baixíssimo teor de hexano, de solvente, nessa instalação. Depois dessa fase, e aí eu posso abrir para uma degomagem água, através da adição de água, onde eu vou ter alguns aquecimentos e secagens, eu vou retirar a lecitina para um uso em emulsificadores, eu vou ter um outro lado, um óleo degomado, que eu posso utilizar para outros processos, ou eu posso enviar esse óleo talvez para neutralização, onde aí tem alguns processos de branqueamento, por exemplo,
vai neutralizar com adição de ácidos ou álcalis, né, ou cáusticos, adição neles, e vou neutralizar todo o sistema, todo o óleo, e aí sim eu vou juntar ele com o processo de degomagem enzimática, normalmente através de adição de algumas enzimas. Eu vou juntar esse óleo no ponto, vou fazer uma filtração, e essa filtração, depois dessa filtração, eu tenho 2 destinos de novo. Eu posso passar por uma desodorização, é onde eu vou remover alguns sabores, odores, eu vou tirar aqui uma purificação, a destilação, né, os ácidos graxos, vitamina E, enfim, e eu vou tirar o óleo depois para o uso, principalmente óleo de cozinha, óleo de salada, margarina. Então, eu vou passar num desodorizador para um consumo, vamos dizer assim, alimentício. Ou eu vou tirar desse processo de filtração, vou mandar para uma transesterificação, onde eles vão adicionar álcool, alguns catalisadores, né? Eu tenho diesel, uma linha de diesel renovável, ou eu vou pegar o biodiesel bruto e vou fazer mais um processo de limpeza, né? Reciclagem, aquecimento, resfriamento, e eu vou ter o biodiesel efetivamente à disposição para uso em alguns combustíveis. Então, esse aqui é o fluxograma macro, obviamente, um básico do processo aí, daí do refino e biodiesel. Mas falando de alguns dados de processo, quando lá a empresa recebe o grão, ele vai fazer uma pré-limpeza mecânica normalmente, ele vai passar numa secagem e vai reduzir a umidade desses grãos para um valor em torno de 14%. Vai armazenar esse grão, e aí com esse tempo de armazenagem, ele passa numa nova secagem que ele vai reduzir a umidade aí para 10,5% a 11%. Então, vai passar por um processo de quebra, descasque, e aí eu vou ter o processo de beneficiamento das cascas, eu vou condicionar o grão a uma temperatura 55 a 60 graus, que hoje, dependendo do tipo de condicionador, já está se elevando a 75 graus, e aí depois de condicionado eu vou laminar esse grão, né, com uma espessura de 0,25 milímetros, 0,35 milímetros. Então, esse aqui é o primeiros dados de processo lá na fase de preparação do grão para ser extraído. Nessa fase ali do recebimento, da safra, a gente tem o famoso secador de grãos. Ele pode ser um secador aí, normalmente a lenha, já vimos alguns também, e aí os grandes secadores normalmente são secadores para ter um controle até melhor, um secador a vapor, não é a foto que a gente pegou na internet aqui. O secador dele são radiadores, são volumes aí de vapor bastante consideráveis, são altos, pelo próprio tamanho do radiador você pode imaginar, linhas de vapor, às vezes de alimentação de 6 polegadas, 8 polegadas, dependendo do caso. A gente está falando aí para 12, 13 bar de pressão, estamos falando de vazões aí de 10, 15, 18 toneladas de vapor, utilizando só no secador de grãos. Eu vou entrar a vapor e vou, obviamente, remover o condensado. Esse ponto é justamente para fazer a manutenção da temperatura e, obviamente, eu vou ter um controle de temperatura para fazer a manutenção da umidade do grão. Então, baixar ele lá para uma umidade de 10,5%, 11%, para daí ir para o processo, efetivamente, de preparação. Então, quando ele chegou, limpou, fez a secagem dele, ele vai para a fase de condicionamento. Então, existem os condicionadores aí tipo chaleira, são tanques aí que eu vou condicionar o grão, vou aquecer ele, então são vários pontos aí de aquecimento, e os mais comuns aí passam a ser o condicionador rotativo, né, que a gente vê muito nas plantas, aquele cilindro gigante girando o tempo inteiro. Você percebe normalmente no lado oposto aqui vários purgadores, 2, 3, 4 purgadores, dependendo do tamanho de cilindro, aberto e jogando vapor fora o tempo inteiro, é justamente eliminador de ar, porque ele vai encher de ar em algum momento, eu vou ter que eliminar isso. Então, você tem alguns pontos, eu tenho a entrada de vapor. E aqui na entrada de vapor a gente chega num pequeno detalhe, do que o pessoal às vezes eles não conhecem ou não entendem o motivo. Você tem a remoção do condensado vindo para um purgador,
e normalmente o bypass desse purgador ele tem que estar semi-aberto. E muita gente fala assim, pô, eu estou jogando vapor fora, estou bypassando o purgador, então para que eu tenho um purgador ali? A explicação é bastante simples no condicionador rotativo. Um cilindro parado, né, ou qualquer coisa do gênero, um tanque parado, ele vai ter o condensado parado lá embaixo, estacionário. Então, eu vou trabalhar com ele, um sistema lá, removendo esse condensado, posso colocar uma drenagem no ponto baixo, fácil. Quando a gente trabalha no cilindro em baixa velocidade, que normalmente é a condição de operação do condicionador rotativo, eu tenho a característica do condensado mais empoçado. Eu estou trabalhando num ponto mais lateral aqui, dependendo do giro. Se tiver o giro contrário, vai estar para o outro lado, obviamente. Então, eu vou trabalhar com condensado empoçado aqui. E, obviamente, aí, normalmente, quando a gente trabalha mais com velocidades médias, altas, isso aqui, normalmente, a indústria papeleira utiliza mais, eu tenho a característica de cascata, que ele tenta subir e tem a queda, e aí, alta velocidade, eu tenho a característica centrífuga. Então, eu formo um filme de condensado ao redor do cilindro que está girando. E aí, dentro desse grande condicionador, lá na parte girante, eu tenho alguns tipos de pescador. Eu tenho o próprio tubo pescador, que fica posicionado fixo. Tem o famoso caneco. Então, ele vai, à medida que o cilindro vai girando, nesse sentido, ele vai coletar condensado. E aí, o que ele está coletando no ponto oposto? Vapor. Então, ele vai jogar vapor, vai jogar condensado. Vapor, condensado. O sifão estacionário ou sifão rotativo é a mesma coisa. Então, dependendo da velocidade, se existe uma tecnologia utilizada. Mas, para que eu consiga fazer uma remoção eficiente desse condensado de dentro do cilindro, da parte girante, eu preciso ter uma perda de vapor. Isso é fato e é necessário. Sem isso, não funciona. O princípio de velocidade do vapor sendo extraído pelo pescador dele, independente do tipo, do elemento de remoção em condensado, ele arrasta o condensado aqui do fundo do cilindro e vai eliminar. Então, eu preciso ter vapor passando para arrastar esse condensado para fora do condicionador, que é o mesmo detalhe lá no secador de grãos. Então, para isso, dependendo volumes, eu trabalho com bypass, ou o próprio bypass lá que tem na instalação do purgador, ou purgador, se essas vazões são baixas, com bypasses próprios. Eu vou bypassar para que o vapor que estiver lá dentro já passe por fora do purgador, porque senão o vapor dentro do purgador, o purgador fecha e alaga todo o sistema. Então, você elimina o vapor pelo bypass, você dá uma passagem para o vapor ir embora para chegar condensado e poder continuar operando o sistema. Outro princípio e outro equipamento utilizado, os condicionadores horizontais são pouquíssimos utilizados. O que está mais sendo aplicado nessas plantas novas são os condicionadores verticais, onde ele tem uma fase de injeção de vapor indireto, normalmente na casa de 0,9 ou 1 bar de pressão, então vai uma estação redutora de vapor, com todos os cuidados, injeta o vapor de forma, o aquecimento indireto. Aqui deve ser direto, agora deve estar errado isso aqui, tem que até checar. E não, é tudo indireto. Então, tem fase de vapor aqui de 0,9 bar, e do outro lado tem a remoção desse vapor de 0,9 bar, e eu preciso bombear o condensado de volta, porque eu não tenho pressão, e normalmente a rede de retorno de condensado vai estar na casa aí de 2 bar, 1 bar e meio, dependendo da distância, dependendo do layout. E lá nos aquecedores, aí sim eu vou trabalhar com vapor também indireto, mais pressões de 8, 9, 10 bar de pressão. E aí eu vou aquecer o ar que vai passar dentro desse condicionador vertical, e eu vou elevar a temperatura da soja. Então, são esses equipamentos aqui, que a temperatura de controle de soja já estão sendo elevadas para 70, 75 graus, onde normalmente era, principalmente os condicionadores rotativos, na casa de 60 graus. Você está ganhando um pouco mais de temperatura aqui já. Ele vai passar por um processo também, obviamente, depois de condicionar, eu vou quebrar o grão, vou descascar o grão,
e a casca dele ele vai passar num sistema de secagem de casca. E aí, nesse momento, é secar, é vapor, precisa de temperatura. Você trabalha com vapor indireto, 8 a 9, 8 a 10 bar de pressão, uma válvula reduzindo, somente controlando essa temperatura, e seca a casca desse grão. Não tem muito segredo. A gente já passou pelo craqueamento, descasca, e aí ele vai entrar numa condição onde eu vou passar pela laminação depois que eu tirar a casca dele, né, e ter quebrado o grão. Vou laminar ele, então naquela espessura 0,25 milímetros, e eu vou, nesse momento, passar antes da extração. Nem todas as plantas utilizam as extrusoras aqui, onde na extrusora ele vai controlar a umidade do flocos e aumentar a temperatura aí do grão que está vindo do condicionador, passou pela descasca, que perdeu a temperatura, vai subir para 70, dependendo do caso, até 105 graus, e vai controlar a umidade na casa de 20% aqui dentro da extrusora. Então, da extrusora, sim, ele vai para o extrator do óleo da soja, né, que aí é a próxima fase da aplicação. Então, extrusei, aí eu vou começar a fazer a extração do óleo da soja. Dentro da extração, a gente vai ter algumas condições, onde eu tenho lá no extrator, eu vou ter dois produtos. Eu vou ter a parte sólida, então a torta, o farelo ainda com de óleo, com hexano. Eu vou pré-dissolventizar, eu vou dessolventizar e tostar, e aí eu vou pegar toda a parte, obviamente, que for de hexano, de óleo, eu vou devolver ao processo de extração, e os grãos, né, ou seja, a torta, eu vou fazer o farelo, vou aquecer e vou produzir eu vou produzir já o farelo para a venda, que é um dos subprodutos aí do sistema. E a destilação, então, todo o óleo, ele vai para um processo de destilação. Eu vou aquecer esse óleo para volatilizar o solvente, eu vou separar o óleo para uma fase de degomagem, que aí já começa um pouco do tratamento e refino, e os gases, depois que eu aqueci a micela, eu vou condensar aquele solvente, e aí eu vou recuperar o solvente e mandar para o sistema de recuperação para ser usado na extração novamente. E o óleo degomado, aí eu posso trabalhar para secar ele, para obter a lecitina, ou eu vou secador de óleo aí para a refinaria. Então, tem alguns caminhos dentro da extração. Então, o extrator, normalmente, que a gente acaba utilizando, vendo aí por aí, eu não visito tanta planta de óleo de soja, mas a gente vê muito o famoso rotocel, onde eu vou colocar a soja e vou dar o banho de solvente nele. E como a soja está aberta, laminada, então já está ela numa formação, já está extrusada, dependendo do caso, o solvente penetra na soja e consegue extrair o óleo dessa torta, dessa massa, e aí ele vai ter vários momentos onde ele vai girando e vai forçando o grão a se movimentar, várias peneiras, vai tirando o grão, vai tirando o óleo, separando, fazendo a separação, e aí vem a fase, nesse equipamento, que daí ele separa o que é a micela, que é o óleo com solvente, e separa ainda o que é a torta, a massa, com traços de óleo e solvente ainda para os dois equipamentos. E aí tem o sistema de placas deslizantes, que é a mesma ideia, eu vou injetando a massa com óleo, vou dando mais alguns banhos e vou extraindo o óleo aqui embaixo. Aí são os banhos do solvente, eu vou extraindo ele aqui até que eu chego no final com uma massa muito menor, lá com massa com pouco óleo, e mando para o famoso DT. Então, eu vou pegar justamente essa torta, essa massa, esses flocos, e vou mandar para o famoso dessolventizador, tostador, secador, resfriador. Então, o famoso DT, normalmente o pessoal abrevia aí. Então, lá no DT, a gente tem alguns processos. Então, eu vou trabalhar no DT principalmente num sistema onde eu vou injetar vapor direto. Então, vou ter várias injeções dentro dos pratos do DT. Eu vou ter algumas câmaras onde eu vou ter injeção do vapor direto dentro, em contrafluxo com esse óleo,
para aquecer ele, arrastar, separar um pouco do solvente também, então para poder recuperar lá em cima a saída do solvente. Então são vapores diretos, né? Ele vem do ZED, dependendo dos casos, a pressões baixíssimas, de 1 bar, algo do gênero. Então ele vai receber várias drenagens, né, do sistema de drenagem dos pratos, porque eu tenho do outro lado, normalmente, um sistema onde eu entro com vapor indireto, então tenho os pratos aquecendo. No sistema Schumacher aqui ainda tem mais um aquecimento indireto de 8 a 10 bar. Ele vai aquecer esses pratos e esse prato ele é selado, então esse vapor não tem contato com o óleo que está sendo passado por dentro desse DT. Então, o condensado dele, sim, a gente começa num tanque de condensado pressurizado e esse, por um volume ser extremamente alto, a gente consegue recuperar o famoso vapor flash aí. Dependendo do caso, pode usar o próprio vapor flash para cá, e aí com uma válvula de complementação é uma das opções de economia, de recuperação de energia. Então, o pessoal acaba utilizando aqui um exemplo, DT, então as drenagens dos pratos. Estamos falando aqui de 3 toneladas de vapor que vem dos pratos de aquecimento indireto, jogo num tanque de recuperação e aí, normalmente, equipamentos mais antigos, o pessoal tem vários purgadores. Então, lá, à medida que vem baixando o DT, logo próximo a cada prato tem um purgador. Tem algumas instalações que o pessoal traz a instalação do purgador para um nível técnico aqui, um piso, onde você tem um acesso de manutenção mais facilitado para evitar o trabalho do NR35, trabalho de altura. Quando a gente trabalha com sistemas ali de drenagem de condensado próximo ao prato, ou seja, está lá em cima, a gente não precisa ter nenhum cuidado especial, é botar o purgador no sentido de fluxo correto, e nesses casos, o recomendado sempre são purgadores tipo boia, para que cada momento que tenha condensado, ele já elimine a fase líquida e venha a vapor, então você tem um rendimento térmico muito maior. E nas opções onde se instala o purgador num piso técnico, né, você tem uma descida de 5, 6 metros, é extremamente importante avaliar se o purgador não está tendo uma condição de formação de vapor preso. Naquela mesma condição, o vapor chega no purgador, porque ele normalmente está com vazões altas, nós estamos falando aí um purgador para drenar aí 200 quilos por prato, coisa do gênero. Então, você está com um purgador que drena 600, ele vai secar, vai chegar vapor, ele vai fechar, e aí começa a inundar o prato. Então, nessas instalações que o purgador está muito distante do equipamento, do prato, é importante, às vezes, ter um bypass pequeno, né, uma tubulação de 1/4 com uma válvula regulando, para que, se tiver algum vapor lá dentro, ele elimine pelo bypass o sistema. E você recupera depois esse condensado lá, esse vapor por fora do purgador, você tem como recuperar. Então, você tem uma condição extremamente interessante aqui. E o que os equipamentos mais novos, e o pessoal está fazendo algumas alterações, é instalar o DT sem os purgadores e, por gravidade, ele cair para um tanque de condensado pressurizado, e aí instala-se um controle de nível nesse tanque. Então, eu vou ter um condensado de 3 metros cúbicos por hora a 180 graus, que está imaginando um controle de vapor aqui de 9 bar. Então, ele, teoricamente, ele está na mesma temperatura que está entrando o vapor, eu só condensei e já elimino. Então, por gravidade, ele vai vir para o ponto baixo. Eu vou ter uma válvula de controle de nível nesse equipamento. O que nós temos que tomar cuidado aqui é na especificação dessa válvula de controle. O que ocorre muito, a gente recebeu alguns dados na instalação, é que essa válvula de controle, o pessoal fala assim, eu quero para 3 metros cúbicos de água a 90 graus. Água a 90 graus, ela não revapora, o famoso vapor flash. E você, na verdade, você tem uma água a 180 graus. Você tem que cuidar com essa condição que, no momento que eu tirar ela de uma pressão de 9 bar, jogar para um sistema flash, por exemplo, a 2 bar, eu vou ter uma taxa de evaporação alta e dos 3 metros cúbicos, dos 3 mil quilos de água, litros de água que seja, 277 litros dessa água vão virar o famoso vapor flash. Eu tenho uma reevaporação aqui ocorrendo. Eu tenho que tomar cuidado que essa válvula, normalmente,
ela vai ser dimensionada com interno tipo gaiola, ela vai ser dimensionada com interno dependendo de um interno endurecido, ela vai ter uma condição onde eu vou ter um diâmetro do corpo muito maior, porque o vapor flash a baixa pressão tem um volume gigante, então eu preciso de velocidades baixas dentro da válvula para não ter erosão, não ter cavitação, e não ter a parte, principalmente do flash. Então, eu vou trabalhar com válvulas com diâmetros grandes, vou dar um exemplo de 3 polegadas, porém a passagem é de uma válvula de 1,5, de 1,25, né, para controlar a velocidade dessa reevaporação, dessa expansão, né, do líquido para vapor flash. Então, você tem que ter um cuidado bastante grande na hora de solicitar e dimensionar essa válvula aqui. Então, essa principalmente é uma das válvulas de controle que não se compra por diâmetro. Ela se compra por KVS e diâmetro. Você avalia duas condições aqui nessa válvula. E aí o vapor flash você pode aproveitar numa estação aí de complementação, utilizando aqui um processo que vai utilizar de 1.777 a 1.500 quilos, então vem 277 do tanque flash e complementa a diferença para o sistema. Então, é uma recuperação de vapor flash do DT aí, possível. O tempo de permanência, no momento que eu fiz o aquecimento nos pratos, fiz as injeções de vapor direta e indireta, eu ainda tenho o ar quente, então tem a fase de aquecimento e de refrigeração através de ar. Então, aqui nesses sistemas eu vou ter os ventiladores e a fase quente, as duas fases superiores. Aqui eu vou injetar um ar quente com estágios aí, temperatura que vai elevar o farelo aí 85 até uns 115 graus Celsius. Eu vou injetar um ar quente para aquecer esse farelo, para daí ainda ter uma expansão, e ainda talvez extrair algum traço ainda de óleo e de hexano, e no final eu vou esfriar esse farelo com ar frio efetivamente, para daí sim eu levar ele para o famoso secador. Lá a mesma coisa, isso aqui é uma instalação que a gente encontrou, o cliente fez, eu injetei, tenho vários radiadores aqui aquecendo o ar para esse DT, então ele vem com uma instalação, olha o tamanho da tubulação de condensado que vem chegando, então tem várias curvas, vem de vários pontos, muita volta, sobe e desce. Essas instalações, tipicamente, elas formam o famoso vapor preso, então SLR, que se fala, que instala no purgador, que é o Steam Locked Release, o libertador de vapor preso. Quando essas tubulações são longas, tem muita variação de nível, sobe, desce, curva, e principalmente tubulações horizontais, longas, você precisa de um bypass nesse purgador, porque ele vai formar um vapor preso. E aí sim você tem que tentar aproveitar, jogar para um tanque flash e recuperar esse vapor preso aí, que você vai ter que obrigatoriamente tirar, senão os purgadores não funcionam pela distância. E o farelo, daí ele vai lá para o secador, que é equipamento muito menor que o condicionador de grãos, mas ele vai lá para o secador com a mesma condição. Um equipamento girante, normalmente o secador de farelo, então está lá girando, e eu tenho aqueles mesmos cuidados com o condensado empoçado, o purgador de bypass. Normalmente a gente trabalha com pressões baixas, tanto lá no condicionador de vapor, trabalhando aí de 3, 4, 5, 6 bar de pressão. No secador de farelo, a mesma coisa, o pessoal trabalha com pressões baixas de vapor, e normalmente uma válvula própria no purgador, ela não é suficiente, você pode estar com ela toda aberta. Então, como eu trabalho com pressões de vapor baixas, e a gente está falando normalmente nesses equipamentos, os estacionários de ter um vapor de arraste aí de 10%, ou seja, se o consumo é 3 toneladas, eu tenho que entrar 3.300 quilos de vapor, jogar 300 fora, para arrastar os 3 metros cúbicos de condensado. Então, esses 300 quilos de vapor tem que ser dimensionado o diâmetro dessa tubulação. E é por isso que, normalmente, o purgador do bypass dessa instalação aqui, a válvula de bypass, desculpa, do purgador, normalmente ela está parcialmente aberta, porque é muito volume, por ter baixa pressão, tendo que ser eliminado no equipamento rotativo. Chegou no ponto onde terminei, extraí o farelo, sequei o farelo, agora eu vou para o lado do óleo. Eu vou tirar lá do extrator a micela, que é a mistura do óleo com o solvente, hexano, que seja mais, eu vou fazer a destilação desse processo.
Na destilação, basicamente, são os famosos evaporadores. Então, eu vou sair do extrator, uma concentração aí de 30% de óleo para 70% de solvente, eu vou passar no primeiro evaporador aqui, utilizando os gases quentes do DT, de aproveitamento energético, vou aquecer esse óleo já, e já vou começar uma extração de evaporação do hexano, né? Então, eu vou começar a separar essa fase. Então, a concentração do óleo de 30% já aumenta para 55%, e eu ainda tenho 45% de hexano. E o segundo evaporador, eu tenho uma injeção, aquecimento indireto, de vapor saturado, aí de 4 a 6 bar de pressão. Eu não quero aquecer muito, mas eu quero aquecer dependendo aí de 70 a 90 graus, para evaporar o hexano efetivamente. Então, trabalho com as pressões baixas, relativamente baixa, e eu vou aumentar a concentração do óleo na saída para 98%, 99%. Então, a perda máxima de solvente de hexano admitida é de 1 litro para cada tonelada de soja esmagada. Então, você vai ter essa condição. Então, vou fazer nos evaporadores a separação da fase do óleo e do solvente e extrair ele para o processo. E lá em cima, na saída desses gases aqui, tanto aqui como no desodorizador, depois eu tenho os injetores, os ejetores de vácuo. Então, nada mais é que um vapor motriz soprando a linha para uma linha de descarga, eu estou vindo do processo, então dessas colunas evaporadores, por exemplo, eu vou arrastar e criar um pequeno vácuo nesses sistemas, nessas colunas, para ajudar a arrastar o hexano volatilizado, o solvente volatilizado, para uma central de recuperação. Então, vai ter vapor e hexano nessas tubulações de descarga. Extremamente importante. Algumas aplicações, o secador de óleo, os evaporadores, stripper de óleo mineral, enfim, é bastante interessante a instalação de separadores de umidade. Para que eu tenha um efeito, nesse caso de Venturi, que vai ajudar a arrastar e criar esse vácuo, eu preciso ter o vapor numa condição, no título, mais próximo de 1 possível. Então, para que eu tenha uma boa velocidade, eu preciso de um gás e não preciso de uma água lá dentro. Então, eu preciso de velocidade, gás tem volume, tem tamanho. Então, o vapor, ele vai ter que estar numa condição bastante seca, num título muito próximo de 1, para que seja feita uma boa ejeção aqui do vácuo, seja feito um bom vácuo para ajudar os evaporadores a separar o hexano, o solvente, do óleo. E aí, alguns dados que a gente utiliza como referência, isso aqui pode variar bastante de um processo ou outro, fabricante ou outro, mas são valores que a gente encontra normalmente. Antigamente, eu estou falando de alguns anos atrás, a gente falava de um consumo de 200, 250 quilos de vapor saturado para cada tonelada de soja esmagada. Então, era um indicador que se tinha antigamente, com as tecnologias daquela oportunidade, daquela época, se trabalhar numa planta com uma eficiência, um consumo de vapor, que é uma das energias mais caras dentro de uma planta de extração de óleo de soja. Hoje, esse valor ele já está sendo reduzido de 180 a 210 quilos por hora. Tem processos adicionais, tem recuperações instaladas, enfim, mas você trabalha com indicadores agora sendo reduzido para 210, então, onde antes era 200, 250, essa margem até estreitou, 180 a 210 para cada tonelada de óleo de soja esmagado. E lá no DT, o consumo de vapor saturado, no aquecimento, por prato do DT, no aquecimento direto, ou seja, aquele que é injetado no óleo, na micela, para fazer o arraste do solvente e o aquecimento, é de 80 a 90 quilos por hora para cada tonelada de soja esmagada, tá? Que é a mesma coisa por tonelada de soja esmagada. Você vai pegar o que está passando no DT, você vai multiplicar esse valor aí em toneladas por 80 a 90, você vai ter o consumo de vapor direto total. Você vai ter uma estimativa. E aí divide pela quantidade de injeções que você vai fazer. E no indireto, ou seja, nos pratos onde tem os purgadores, é na ordem de 30 a 40 quilos de vapor saturado por prato, lá no aquecimento indireto. Isso também é um valor indicador por tonelada de soja esmagada. Então, você vai multiplicar aquele valor, você vai ter mais ou menos um consumo estimado nesses equipamentos.
Novamente, isso pode variar de fabricante, de conceito construtivo, enfim, isso pode variar. São valores de referência, não são valores obrigatórios. E a gente está chegando a uma fase final aqui, falando um pouquinho do fluxograma básico, aí depois da área de refino, basicamente, onde eu já extraí o óleo da soja, né, ou do grão que seja. Eu tenho as famosas aí degomagens, então a degomagem à água, onde eu vou adicionar água, e aí eu vou retirar a lestina, que a gente já falou, as neutralizações com os ácidos e tudo mais, que a gente já explicou lá no começo, e aí vai ter todo o processo adiante. Mas isso é um fluxograma básico voltado para uma fase pós-extração. Nem todas as plantas elas vão ter essa fase de finalização, vamos dizer assim. Normalmente elas param na parte de degomagem, neutralização do óleo, que ainda vou ter alguma recuperação de alguns ácidos, eu vou devolver, por exemplo, o óleo de alguma forma para o dessolventizador tostador, enfim, o óleo não, a torta que ainda eventualmente possa ter. Então, eu ainda vou trabalhar normalmente numa planta de extração. As plantas sem refinaria, elas param o processo por aqui, na degomagem, na neutralização, e vendem o óleo ou transferem para uma outra unidade para daí sim fazer o branqueamento, fazer todo o refino, desodorização, se for alimentício, ou a produção do biodiesel efetivamente. Tá? Então, a gente não tem hoje, em uma hora, tempo para a gente entrar nesse mérito aqui, mas é um dos webinars aqui, tanto refino e biodiesel, que a gente vai falar no ano que vem, entrar na programação do ano que vem de webinars. O que ocorre é, o óleo, uma vez degomado, extraído, ele vai para a tancagem. E essas tancagens, elas têm suas tubulações de aquecimento. Então, tem linhas de vapor aqui para manter esse óleo aquecido, para manter ele numa condição, numa viscosidade ideal, né, para que ele possa ter um escoamento, para que ele não endureça, para que ele não aumente sua densidade. Então, são tanques, e aí tem várias geometrias aqui, serpentinas, por exemplo, no fundo, serpentinas na lateral, e aí tem vários conceitos construtivos aí que o pessoal utiliza. O óleo, então eu adiciono o óleo e circulo o vapor nele com controle de temperatura e retiro o condensado desses sistemas. Extremamente comum. Alguns clientes acabam mantendo o óleo numa condição de temperatura ambiente, e no momento que ele vai esvaziar esse tanque, aí um dia antes, um tempo antes, ele aquece esse tanque para não ficar gastando vapor, manter aquecido, se ele vai ficar 30 dias parado lá dentro. Então, ele mantém desligado por exemplo, 28 dias, e 2 dias antes ele faz o aquecimento desse tanque para daí fazer a remoção do óleo, fazer a transferência do óleo. Então, vai no sistema de recuperação. E os traços de vapor, que essas tubulações de condução desse óleo, ele vai normalmente conter o famoso traço de vapor. O que é o traço de vapor? É aquele tubinho de cobre que corre junto com a tubulação de óleo que está sendo transferido. Então, a ideia é justamente aquecer a tubulação e o óleo que está aqui dentro para manter ele numa condição mais fluida, então com uma baixa viscosidade para ele poder fluir melhor na transferência. Então, isso gera menos perda de carga e ele não tem alguns outros problemas. Então, basicamente, é uma tubulação que tende a ser isolada, ela vem com o seu isolamento, aqui ela está só demonstrada sem, onde eu tenho a tubulação do produto, do óleo que está sendo transferido, e um tubo de vapor aqui, né, de cobre, utilizando vapor. Vapor de 2, 3, 4 bar, baixa pressão. Que aqui, normalmente, esse óleo também é mantido na temperatura de 40, 50 graus, não precisa mais que isso. Nessa temperatura, ele já tem uma boa fluidez, e ele vai trabalhar, ele vai escoar bem. Então, ele vai trabalhar com tubo. O que é errado nas instalações, a gente acaba vendo o pessoal fazer e enrolar ao redor do tubo, porque ele vai ter mais área de contato para fazer uma transferência térmica maior, manter um pouco mais quente. Isso é errado, porque no momento que eu vou subir, eu vou criar bolsões de condensado, e eu vou atrapalhar a transferência térmica. Então, o ideal sempre são tubulações horizontais, linhas retas, para que o condensado vá para o ponto final e seja feita a sua remoção do traço de vapor. Tá? Então, se eu preciso de mais área de troca, ao invés de enrolar no tubo, eu vou botar 2 tubos de cobre, 3,
4, né? Eu vou fazer um dimensionamento no tubo de cobre para que faça uma boa transferência e depois disso eu faço a capa de isolamento por cima para manter o aquecimento dessa linha. Então, o traço de vapor tem que cuidar com essa instalação. O que a gente encontra normalmente no traço? Né? O totalmente errado também, no ponto de vista técnico. O pessoal vem com linhas independentes, junta tudo e põe num purgador. Ou o que a gente acaba vendo, uma válvula semi-aberta. Né? Então, se vir vapor, a válvula vai deixar passar, se vir condensado, ela vai deixar passar. Se ela tiver fechada demais, ela não vai fazer o aquecimento correto. Então, o ideal sempre é trabalhar com os traços e cada descida trabalhar com purgadores independentes. Cada traço de vapor trabalhar com purgadores independentes. Esse é o ideal. E o que tem se instalado muito aqui, nessas condições, a recomendação de nossa como fabricante de purgador é utilizar os purgadores no mínimo bimetálicos, onde eles causam um pequeno resfriamento do condensado, então ele já usa um pouco da energia da fase líquida, o famoso calor sensível, para fazer aquecimento. Então, porque normalmente essas tancagens estão distantes e o pessoal acaba não retornando o condensado. Algumas plantas sim, algumas não. E aí o pessoal joga fora. Então, se vai jogar fora, tenta recuperar um pouquinho mais de energia possível, você vai diminuir o seu consumo na tancagem. Ou o que se utiliza muito, um padrão europeu, são purgadores tipo termostáticos. E aí eles trabalham com 60 graus de arrefecimento. Então, por exemplo, você está com um condensado lá de 3 bar, 143 graus, ele vai cair para 80. Então, ele vai ser eliminado o condensado quando chegar a 80 graus. Mas a tua linha você quer aquecer só a 40, 50, então você pode aproveitar o máximo de energia possível na fase, inclusive, do condensado, da fase líquida, para economizar vapor. Então, você vai ter uma condição melhor de trabalho. E o que a gente fala nos webinários também, tudo que a gente falou de uma forma mais abrangente, nós temos ferramentas para dimensionamento à disposição. Você tem como entrar em contato com a gente, pedir o acesso aí para o MyBermo, são vários dimensionamentos de redução, controle de pressão, vapor superaquecido, ar comprimido, enfim, dimensionamento de trocadores de calor. Tem essas ferramentas que a gente consegue disponibilizar. Nós conseguimos fazer fluxogramas, conversões de unidade, então tem essa ferramenta à disposição. Temos a ferramenta da própria ARE, que é fabricante das válvulas, dos purgadores, então para fazer seleção de válvula, de controle, redutora, bloqueio, quer ver perda de carga da linha, válvula de segurança, purgadores, enfim, a ferramenta está disponível, inclusive no LinkedIn da Bermo, você perguntar lá, pesquisar MyValve, você acha um link para você poder fazer o download, você não precisa nem fazer inscrição, está à disposição de vocês, né? E nós aí agradecemos, obviamente, a sua participação aí e atendimento a esse webinar. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pelo que estou vendo aqui no chat, está tudo certo. Você pode entrar em contato conosco, pode falar aí com o nosso representante, vendedor que lhe atende, ou pode mandar e-mail para mim aqui também, rodrigo@bermo, o telefone celular, o WhatsApp, fica à disposição também. Obrigado mais uma vez pela participação e até o próximo webinar.